Eu cheguei aqui no Brasil, primeira coisa que eu fiz foi procurar amigos que oram. Porque o Brasil em si, o pessoal ora muito pouco comparado a Angola. Angolano, quando vai orar, meu Deus! Cara, meu pai entra quinta-feira na igreja, só sai no sábado de tarde. Caraca. Mas no meio disso tudo, o Ministério de Louvor tem que estar na igreja na sexta-feira na vigília, com o pastor de jejum. E no meio da vigília da sexta-feira tem um monte de crente que se junta. Cara, demônio se manifesta. Coisa muito louca. É uma das coisas que muito me impactou foi uma vez que meu pai foi pregar numa igreja. Era um culto grande, assim, tipo umas 1000 pessoas por aí. A igreja já nem tinha lugar. E houve uma irmã, o meu pai disse, aqui tem uma velha. Tipo, Deus confirmou pro coração dele que tinha uma velha que tava criando uns negócios, né? Que são espíritos demoníacos, né? Que... Daí todo mundo, velha, ninguém... Daí o culto continuou, meu pai orava e profetizava para outras pessoas. E de repente meu pai para uma jovem e disse, é você. Tipo, mano, não tem lógica. Certo. Porque era uma velha... Só que era uma senhora que manifestou-se que estava a usar o corpo de uma jovem para fazer coisas muito bizarras. E eu acho que essa foi uma das experiências assim muito espirituais que eu vi. Satanás tem poder também. Eu preciso reforçar minhas orações, porque se o crente para de orar e a gente vai orar assim, de boazinha e tal, sai em nome de Jesus. Aqui o brasileiro orando. Eu te repreendo. Sai. Não, cara, não. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades e principados do mal, né? Daí a moça lá se manifestou da igreja. Meu pai disse, eu vi sobre você um dragão. Eu vi um espírito muito forte. E a moça lá se manifestou e tal. Pá! Demônio quando se manifesta, querendo bater, cara. 5 homens de um lado, 5 homens do outro. Ela fazendo isso, deixar cair todo mundo. E daí eu fiquei preocupado. Minha mãe repreendendo. Cara, o meu pai disse, para aí, em nome de Jesus. Os demônios não são sujeitos. Ela parou. Daí o que acontece? Ela para e o meu pai disse, já que você... Ela já tava... O pessoal da intercessão pegando ela, já tava uns 30 minutos dando trabalho. Meu pai já tava assim... sai daqui! O que acontece? Naquele culto, meu pai olha pra ela e fala, eu quero ver esse espírito do demônio se materializando. Eu aquele dia, eu já pensei, se ela já puxou 5 daqui do braço, 5 do outro, quanto mais o espírito que tá sobre ela, meu pai disse, sobe aqui no altar. Na época, meu pai tinha um amigo chamado Santos, né? Que era o dos Santos, Antônio dos Santos, que era um vice-pastor do meu pai na época e que ajudava, né? Certo. Daí o meu pai pegou o microfone, o meu pai... Aí olhou pra ela e disse, eu quero ver o espírito do dragão se manifestar. Cara, eu nunca vi. Eu nunca vi. Cara, eu sou crente há muito... Eu nasci na igreja, Omar. Mas eu nunca... Ela levitou, mano. Eu próprio, cara, desse um temor que não é temor de Deus. Tipo, Satanás queria tocar todo mundo lá, da igreja e tudo mais, causando assim um certo temor e medo. Só que o meu pai disse, eu já vi, por isso eu perguntei. Naquele dia, horas antes, o meu pai estava no monte. E esse mesmo espírito se manifestou no monte, trazendo dores sobre o corpo do meu pai. E, cara... Espiritualidade em África não é filme, é realidade. Uma dica para quem quer fazer obra missionária em Angola, África e tudo mais, cara. Antes de juntar grana para viajar, ore. Sério, cara, ore. Porque lá não é fácil. É sincero isso aqui, cara. A primeira vez que o meu pai e eu escrevemos a primeira canção que eu tenho, que até hoje eu sinto uma certa dificuldade para cantar de volta. No mesmo dia, eu cheguei em casa, meu cachorro morto na minha porta. No outro dia, alguém se manifesta no culto e fala, eu vos avisei para não cantar. Caraca. Cara, é algo muito físico, cara. Não é algo do tipo... que você... Cara, os demônios sabem o teu maior podre. Os demônios estão ao teu derredor, mas os anjos do Senhor estão ao teu redor para te proteger. Se você não orar... É complicado.